Boa tarde, galera do segundo ano, tudo bem? Estamos aqui, eu, professor Albino, mais uma vez aqui tentando empurrar o carro, botar as coisas para funcionar. Segue a vida, sigamos em frente, né? Estamos aqui com a nossa aula de Sociologia. Qualquer coisa vocês procurem aí no livro de vocês, Sociologia, no capítulo 12, né? A questão... o ambiente como questão global, tá ok? Vamos falar um pouco sobre a visão sociológica sobre o que é essa questão do ambiente, de Amazônia, de aquecimento global, toda essa situação, tá ok? Primeiro a gente tem uma reflexão, né? Nós precisamos da natureza, né? Isso aqui é muito corriqueiro isso aí, né? Até porque é só a gente lembrar do negócio que a gente faz com as árvores, né? A fotossíntese é o maior negócio, é a maior parceria que a gente tem com as árvores, né? A gente está lançando agora gás carbônico e recebendo gás oxigênio, né? Aí elas recebem para a sua respiração o gás carbônico e nos devolve o oxigênio, né? Oxigênio a gente recebe, gás carbônico a gente manda e vice-versa, né? Então, pessoal, para se ter vida, pela uma lógica, é necessário que se tenha plantas, árvores, ter vida humana, entendeu? E nós obedecemos vários ciclos, né? Que é o sol, que faz o seu papel, a chuva, os rios, a vida microbiana. Todos os animais têm uma função específica e tudo de fazer o seu serviço, cumprir o seu papel e tudo, seja ele predador, seja ele... sobre as mais variadas formas possível das suas funções, que formam uma espécie de cadeia interlaçada e faz com que essa natureza funcione de maneira perfeita, né? Aí chega o homem no comportamento social dele, né? Ele que já foi natureza, ele que já foi economia tradicional, ele que já foi um elemento da natureza, né? Foi ligado à natureza. Hoje ele saiu um pouco dessa natureza, passou para ser mais social, né? Ser um ser mais humanizado do que natural e tudo, e ele passa a não ter mais essa natureza como parceira, mas como objeto. E aí que está o problema, né? Nós somos natureza. Antes de nós sermos pessoas batizadas, sermos professor, médico, advogado, sermos qualquer coisa, a gente é um elemento natural que vai voltar. Está aí a Bíblia, né? Pó és, pó tu volta. Não há como fugir dessa situação, né? Nós somos, assim, um agregado de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, ferro, alumínio e tudo. Se une essa grande quantidade de átomos que se une às moléculas e estamos aqui, né? Então nós não temos como fugir em absoluto do contexto natural. Daí a grande reflexão, né? Primeiro, a natureza é um conjunto de peças interrelacionadas. Quando uma peça dessa falha, todas as outras peças falharão. Então você é uma peça. Então se você falha, todas as outras peças se desencadearão num processo de, digamos assim, de desmantelo, né, de desconcerto de todos os elementos naturais. Ou a gente tem essa consciência, ou a gente vamos declarar falência enquanto humanidade, né? Porque todas as peças interligadas, quando uma falha, todas as outras falharão. Inclusive, tem a carta, né? Depois vocês podem pesquisar no Google, né? Carta do cacique de uma tribo em Seattle, Estados Unidos, né? Que ele diz que o homem não é o fio, nem o tecido. E aquilo que ele faz o fio, ele faz o próprio tecido, né? Aquilo que você faz uma parte, você faz mal um todo, né? Tem a carta do cacique Seattle, que é muito interessante, que ele retrata muito essa questão intitulada A Terra é Nossa Mãe, né? Então, assim, hoje a grande pergunta que se faz, é possível desenvolver sem destruir? Essa é a grande pergunta, porque você pode lançar uma crítica e dizer assim, professor, mas o que nós temos de tecnologia, o que nós temos de computadores, ressonância magnética, nós temos assim, de transplante de coração, isso também não é importante, uma vez que o homem é inteligente, é racional, ele mergulhou na semeadura social, mergulhou
nessa dinâmica científica e tudo, isso aí também não tem um valor. Essa grande reflexão. Como vamos continuar o progresso, que também é muito bem-vindo, né? Que também recebe aplausos da parte de nós, seres humanos, né? A ciência está aí assim como transformadora e ajudadora, vamos dizer assim, né? Protagonista e antagonista de toda essa existência humana, sobre todos os problemas e tudo, que seja resolvido, que seja solucionado, que seja sugerido, mas nós precisamos também da nossa mãe terra, da nossa mãe natureza, para que haja uma espécie de negócio, uma espécie de parceria, uma espécie de pacto socionatural para que as partes ganhem, né? Então, a natureza, com o passar do tempo, uma vez que o homem foi cada vez evoluindo, aí ele foi se distanciando. Ele foi deixando de ser natural e passando a ser mais social. E a natureza ficou alienada à vida do ser humano. O que é uma coisa alienada? É uma coisa que está fora. É uma coisa que está além, que está, assim, não está fazendo mais parte. Parece que a natureza não faz mais parte enquanto sistema, mas ela faz parte enquanto objeto, enquanto mercadoria, enquanto livro. Só que independente da gente existir, da gente trabalhar com essa natureza, da gente fazer, da gente transformar, ela vai cumprir o seu papel, ninguém vai impedir de maneira nenhuma a alta e a cheia da maré, ninguém vai impedir o nascer e o pôr do sol, ninguém vai impedir as fases da lua, o movimento de rotação da Terra, a alternância das estações do ano, isso vai continuar. Cabe o ser humano, como tem o poder sobre ela, e esse poder pode ser exercido bem ou mal, é que ele tem que administrar a consciência dele, né? Então, essa questão, se você, por exemplo, se você é um pai de família, uma mãe de família, se você é casado, e a sua mulher, os seus filhos faz parte de você, é uma coisa assim, você guarda seus filhos, sua mulher, o amor de sua mãe para dentro de você, certamente é uma coisa que não está alienada, é uma coisa que está intrínseca, que está interna dentro de você. Agora, se você torna isso exterior a você, aquilo ali não vai significar muita coisa para você, né? Se você usa e abusa e não tem como uma companheira, como uma parceira, como uma coisa assim interna a sua categoria de existência, certamente é um caso que a gente tem que rever esse conceito, né? Então a gente fez rompimento com as culturas tradicionais, né? Assim, aí eu cito os índios, né? Os índios foram os últimos remanescentes, também os tribais lá da África, os tribais lá da Austrália, né? Todo aquele pessoal nativo, né? Aquele povo da Mongólia, não é só os índios aqui da Amazônia especificamente, mas os tradicionais, né? Que cuida dessa terra, que tem uma cultura tradicional de fazer com que essa terra seja produtiva, seja preservada, seja a nossa mãe. Né? Alguns que evoluem tanto, alguns segmentos sociais que evoluem tanto, desconsideram o índio exterior à natureza, desconsidera os nativos exterior à natureza e até combate, usa de maneira combatente, assim, dizer que a cultura não serve mais, dizer que índio bom é índio morto, dizer que índio não está cuidando mais da natureza, mas assim, na sua essência, esses nativos é quem ainda está fazendo um papel de preservacionismo. E diga-se de passagem, no auge do aquecimento global, no auge da invasão do mar no continente, da destruição da Amazônia, da extinção das espécies, da extinção da biodiversidade, esse povo tem um status quo, tem uma posição social absolutamente importante nesse contexto. Negar isso, pessoal, digamos assim, é cavar um fosso entre as coisas certas e erradas, cavar, digamos assim, começar, assim, em contagem regressiva, a extinção da espécie humana, tá ok, pessoal? Temos a destruição dos recursos, né? A gente não faz parceria, né? Um exemplo muito prático aqui, precisa a gente ir muito longe, né? Se nós estamos precisando de madeira e nós temos uma mangueira de frente à casa da gente, um cajueiro e tudo, tem como podar essa madeira, né? São 10 galhos, corta 5, deixa 5, todo mundo sai ganhando, né? Você usa a madeira, a árvore fica, entendeu? Essa árvore vai fazer o seu reflorestamento, vai fazer
se recompor com seus brotos e tudo, pouco espaço de tempo essa árvore está realmente como ela estava, e assim segue. Né? Você pode até, numa outra oportunidade, cortar essa madeira de novo e reutilizar, e assim vai. Né? Mas não, nós preferimos destruir por completo, achando que a natureza não dá isso como resposta. Né? Então também temos a desagregação das comunidades, né? Tomada de terra de índios, tomada de terra dos tribais da África, do pessoal da Austrália, né? E faz com que esse pessoal, que são os grandes guardiões da floresta, né? Eu não estou falando só de seres humanos tradicionais, estou falando de caça predatória, de pesca predatória, entendeu? De mexer, entendeu? Eu lembro de um episódio aqui quando foi construído o Iguatemi. Não sei se vocês sabem dessa história, né? O Iguatemi aterrou muitas lagoas e tudo e tal, foi feito num ambiente de água, ambiente de mangue, né? Aí aterraram e fizeram lá Iguatemi e alguns outros bairros ali, muitas construções foram feitas, né? Por exemplo, Edson Queiroz, ali, né? Enfim, Luciano Cavalcante. Aquele pessoal dos prédios vivia sendo assim, aterrorizados, vamos dizer assim, né? Com a grande quantidade de muriçoca, de mosquito e tal, que o pessoal não tinha baigão que desse jeito. Aí assim, não tinha só esses mosquitos, mas também outros insetos e tudo, né? E o pessoal, vendo que era uma situação de lamúria, eu compro um apartamento e tudo, eu não tenho como, porque é inseto por demais, né? Aí foram fazer uma pesquisa na Universidade Federal do Ceará e disseram, não, tá sobrando inseto porque a quantidade de sapo aí das lagoas, o habitat natural dos sapos foram extintos e os sapos sumiram e tudo, então aumentou a grande quantidade de insetos. Né? Foi aí que a Universidade Federal teve que fazer um projeto, né? Teve que pedir que os condomínios abrissem assim lagoas, né? Valas, fizesse sistema de irrigação e tudo. Foi comprar sapo nas periferias, né? O pessoal da universidade, para repor lá nos outros bairros e tudo, fazer essa reposição de sapo para que os condôminos vivessem ali nas proximidades do Iguatemi de uma maneira mais, digamos assim, mais sossegada por conta dos insetos. Então são essas coisas, e você sabe, você já assistiu muitos documentários falando sobre isso, galera, e sabe que isso aí é muito importante, porque, como eu já falei desde o início dessa aula, foi uma quebra de cadeia, né? E aí até a gente reflete, né? Nós estamos progredindo ou estamos dominando? Porque quando você domina, você arrasa com tudo, você trucida com tudo, você acaba com tudo, aquilo ali, aquilo que você está dominando, aquilo que você está acabando, é insignificante para você. Você está passando o trator, está passando a foice, está passando a serra elétrica, você não está nem aí tudo. Porque progresso quer dizer você enriquecer, porém você trazer a qualidade de vida. É as duas coisas. Você enriquece e você tem a qualidade de vida natural, em relação aos alimentos, em relação a um ecossistema que está ali em equilíbrio, tá ok? Então é a grande reflexão. Está progredindo ou está dominando a natureza? Eis aí a questão, né? Por isso que o pessoal hoje promove, os grandes estudiosos, o projeto da emancipação social. Quando você se emancipa, é quando você vive bem com os recursos naturais e com os recursos industriais. É o alvo que o homem tem, é o alvo que o homem anseia, que as pessoas anseiam, no sentido de chegar a uma espécie de plenitude, de viver bem com a natureza e viver bem com os recursos industriais, com os recursos do desenvolvimento. Tá ok, galera? Que seria a emancipação social. Só que essa emancipação, ela briga muito com o comunismo, com o consumismo, perdão. Com o consumismo. Por quê? Porque as empresas querem que as pessoas comprem, que elas produzam e que continue a produção da riqueza, principalmente por parte dos donos das empresas, dos grandes empresários, que fica aí, na verdade, querendo só a visão do lucro. Nada contra. Na verdade, os grandes empresários, os grandes investidores, os grandes empreendedores que têm os seus investimentos é para lucrar mesmo. Agora, como eu estou dizendo, existe um planeta para ser cuidado, um ar para se respirar, existe uma dinâmica natural. Vou repetir, as
independente de sermos cidade, cidadãos, pessoas formadas e tudo, máquinas, antes de tudo isso tem a questão natural, é isso que a gente para refletir, né? E isso já vem de longe, né? Assim, as conquistas coloniais, né? O próprio Mahatma Gandhi, que era aquele grande líder, né, que fez a Marcha do Sal, assim, caminhou 600 quilômetros contra a dominação inglesa para ir pegar o sal e tudo, para não comprar tão caro para eles e tudo. Ele disse que, assim, no século XVII, antes disso, século XVI, disse que se tivesse 3 Inglaterra, o planeta não suportaria. Então essa história já vem de longe, quando as pessoas vieram para cá, no intuito de civilizar, e trouxeram a cultura da Europa, que transportou a cultura europeia, e essa cultura já estava com cheiro de revolução industrial, já estava com cheiro de desmatar, de plantar animais, de matar animais para levar a pele, de destruir a natureza de um modo geral. Fez o processo da transculturação, que foi o transporte da cultura deles, fizeram com que os índios acabassem com a sua cultura e trouxeram a cultura do consumismo, a cultura de sempre levar as riquezas. Tinha a questão da política, do mercantilismo, a Europa tinha que enriquecer. Então, assim, os animais que estavam na frente, os índios, foram 12 milhões de índios mortos para desocupar a terra, o pau-brasil, o café, o ouro, tudo isso começou desde aí, né? E isso passou a criar, sabe o quê? Uma espécie de racismo, né, em que a Europa era o centro, né? A cultura industrial, a cultura do progresso, a cultura de construir as máquinas e tudo era uma cultura superior, e toda e qualquer cultura do índio nu, do índio natural ali, nativo ali, não prestava. Isso foi um erro terrível que a humanidade teve, né? A cultura agora era construir cidades, castelos, e depois carros, e depois prédios, e que continua até hoje, desprezando a cultura do índio, porque o índio era um nativo, não sabia a lei e tudo, mal sabendo o que era o contexto de cultura, porque todas as culturas têm os valores dela, né? Então, assim, a cultura europeia, assim, o eurocentrismo, como era partindo do industrialismo, todas as outras culturas não prestavam, sendo que essas outras culturas eram justamente para preservar o verde, e até conseguimos, até hoje, preservar a Amazônia. Entendeu? Para que deixasse o planeta numa condição térmica boa, para que não aconteça assim um descontrole de temperatura, para que não aconteça realmente as grandes catástrofes naturais causadas pelo clima, que já vem acontecendo, causados no clima, né, o aquecimento global, etc. Né? Aí nós criamos dentro disso aí, pessoal, uma sociedade de risco. Não se esqueça desse termo. O que é a sociedade de risco? É justamente aquela sociedade que paga preços altos quando os prédios desabam, quando os rios transbordam, quando acontece aquele acidente de somaco, quando acontece aquele soterramento dos morros das grandes cidades na época do inverno, quando acontecem os acidentes gravíssimos, as catástrofes gravíssimas, como tsunamis, como aqueles Catarinas, aqueles Katrina, que foram aqueles ciclones, aqueles vendavais que aconteceram nos Estados Unidos, aquele soterramento de moradias que acontecem nas periferias do Rio de Janeiro, tudo aquilo ali criou uma espécie de sociedade de risco, em que a sociedade está no risco de passar por catástrofes por conta de uma agressão ambiental, né? Cabendo um pouco de racionalização, né? Que é se pensar direito, né? Fazer as construções direito e respeitar o rio. Cabe também uma modernização, que a sociedade se modernize, mas não destrua as dunas, os mares, os oceanos, os rios, os peixes, as florestas nativas, os índios, entendeu? E é necessário que nasça no meio de tudo isso uma espécie de consciência ecológica, entendeu? Um amadurecimento ecológico, para que a gente pare, pense e diga: a indústria está aqui porque ela faz a minha roupa, ela trata bem os meus alimentos, ela faz um carro para mim, mas em contrapartida eu preciso respirar, eu preciso de um mundo que não tenha catástrofe no meio ambiente que eu ocupo, tá ok? Então, a natureza, não se esqueça, ela doa tudo para nós.
ela é a nossa mãe, ela é quem provê tudo. A própria inteligência de fazer como nós sejamos sociedades industriais vem também de um caráter que a natureza nos deu. Mas não nos esqueçamos que ela pode cobrar preços caros a partir do momento que a gente não corresponde direito com ela. Né? É uma relação custo-benefício, é uma relação, é uma negociação. Se você falha, a natureza vai ter que falhar com você também. Pessoal, esse foi o nosso recado. Espero nos encontrar em breve para termos um papo mais salutado que esse. E espero ter contribuído para o engrandecimento intelectual de vocês. Tudo de bom.